Iremos realizar uma bateria de exercícios com você aqui, revendo o conteúdo gases, assunto este que é muito importante. Tão grande é a sua importância que nós abordamos na frente de física, bem como em química. Lembremos que os gases, na sua composição e na sua estrutura, se apresentam como misturas homogêneas. Então, quando você, por exemplo, se refere à atmosfera, mistura homogênea, porque todos os gases numa mistura são uma única fase. Dentro das avaliações que são feitas envolvendo gases, é importante lembrarmos que existem 3 grandezas de fundamental importância: pressão, volume e temperatura. A equação geral dos gases, ela é apresentada para você, é transcrita da seguinte forma: P1V1T1 igual a P2 V2 T2. E também temos uma equação muito importante, que é a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Abordagens em aulas anteriores. O que significa P1V1T1? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. P2V2T2. Na transformação gasosa, P2, V2 e T2 significam, respectivamente, pressão final, volume final, temperatura final. A equação de Clapeyron, P é pressão, o V é volume, o N é o número de mols, que ele pode ser calculado dividindo a massa pelo mol. O R é uma constante, que quando apresenta-se na condição de pressão dada em atm vale 0,082, e a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Você vai pegar a grau Celsius e somar 273. Aqui, nada de novidade. Tudo que você já sabe, tudo que você tem domínio amplo. O que é que nós vamos fazer? Exercícios. Veja a primeira questão que eu trouxe para você. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, as suas variáveis são: na condição A, ou seja, na condição inicial, a pressão atmosférica era de 2 atm, o volume era de 0,9 litro e a temperatura era de 27 graus. O que é que a gente tem que fazer, Vanks, com esse 27? Somar 273, porque você tem que ter essa informação em Kelvin. Em outro estado B, no caso aqui seria o estado final, a temperatura que ele se apresenta é de 127 graus Celsius. Você vai pegar esse 127, meu amigo, somar 273, você vai obter 400 Kelvin. A pressão em B vale 1,5 atm. Observe que a pressão diminuiu. E ele quer saber qual vai ser o volume ocupado no estado final. Bom, eu sei que pressão, volume e temperatura são grandezas que se apresentam na equação geral dos gases. Ao invés de escrever P1V1T1, neste caso aqui você vai fazer o quê? Só uma adequação. Ó. PA, VA sobre TA igual a PB, VB sobre TB. Qual seria a pressão inicial? 2, volume 0,9, temperatura 300. Pressão de B, 1,5. Volume de B, não sei qual é. Temperatura de B, 400. Existe possibilidade de você cancelar estes 2 zeros. Ó. Se você quiser simplificar o 0,9 com 3, 0,9 por 3 vai dar 0,3. O que é que sobrou para você? 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. Aqui embaixo você tem o número 1, igual a 1,5 volume de B, sobre... Quando você cancelou aqui, o que é que sobrou aqui, Vanks? Vanks, sobrou 4. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós iremos fazer aqui o produto dos meios com o produto dos extremos. 1,5 vezes VB, igual 6 vezes 4, 24. 2,4. VB vai ser igual a 2,4 sobre 15. Desculpe, sobre 1,5. Vamos tirar essa vírgula. Fica 24 dividido por 15. Quando eu dividir 24 por 15, você vai encontrar quanto? Vamos fazer essa conta bem aqui. 24 por 15, eu vou colocar... Desculpe, 24, não 240. 1 vezes 15 é 15. Resta 9, 0,6 vezes 15, 90. Isso aqui vai te dar 1,6 litros. Ou seja, o volume inicial, que era de 0,9, passa a ser agora de 1,6.
Questão de número 2 diz assim: qual a energia cinética? Moçada, o que é energia cinética? Energia cinética é energia que tem relação direta com quem? Com o movimento. Quanto maior a temperatura que uma amostra gasosa se for submetida, maior a energia cinética da mesma. Qual a energia cinética média das moléculas de 10 mols de um gás perfeito na temperatura 127, considerando o R 8,31 joules por mol vezes Kelvin? Como é que se calcula a energia? 3 meios de nRT. Você deve lembrar que lá na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, não é? Então, aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 meios de nRT. É essa a relação para calcular a energia cinética média. 3 meios vezes... Quanto que vale o número de mols? 10. Quanto vale o seu R? 8,31. Quanto vale sua temperatura? 127. O que você tem que fazer com esse 127? Acrescentar 273, porque eu trabalho em Kelvin, vezes 400. Bom, a sugestão de cálculo aqui, preste atenção que eu vou dizer para você. Você vai pegar este 2 que está aqui e simplificar com o 10, tá? Fica 5. Você vai pegar esses dois zeros e vai sumir com essa vírgula. Então, olha o que, é que vai sobrar aqui. Presta atenção. 3 vezes 5 vezes 831. O 400 vira 4. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. 60 vezes 831. Vamos, quanto é que vai dar isso? Deixa eu fazer aqui do lado. 6, 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 8, 48 e 1, 49. 49.860. Qual a unidade de energia, Joule? Você também poderia escrever isso assim, ó, 3 casas, 49,86 kJ. É a mesma coisa, tá? Porque cada quilo significa 1.000. 49.860. 49.860, se você dividir por 1.000, vai dar 49,86. Terceira questão que eu trouxe para você diz assim: um gás sofre uma expansão. Me diga uma coisa, o que é expandir? Expandir significa aumentar volume. Um gás sofre uma expansão sob temperatura constante. O volume ocupado inicialmente era de meio litro. 0,5 litro. E no final do processo passou a ser 1,5. Sabendo que a pressão inicial do gás era o normal no ambiente, ou seja, 1 atm, qual a pressão final? Ele disse que isso aqui aconteceu numa temperatura constante. Bom, deixa eu explicar uma coisa para você. Vamos relembrar aqui. Existem 3 transformações que nos chamam muita atenção. As transformações isobáricas, que são aquelas que a pressão não modifica. As transformações isovolumétricas, são aquelas que os volumes não se modificam. E as isotérmicas, que são aquelas que a temperatura permanece constante. É o caso dessa questão apresentada aqui. Vanks, qual é o meu procedimento? Lembra qual é a equação geral dos gases? P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 T2. Isso aqui é o estágio inicial. Isso aqui é o estágio inicial e o estágio final. O que é que eu tenho aqui, ó? Veja. Isso aqui, ó. Volume inicial e pressão inicial. Volume final, ele quer a pressão final. O que é que você vai fazer na equação geral dos gases por ser uma transformação isotérmica? Cancela a temperatura, amigo. Vai ficar P1 V1 igual a P2 V2. Ó. Tá aqui ela, ó. Vanks, qual o procedimento? Muito simples. Quanto é a pressão inicial? 1 atm. Quanto é o volume inicial? Meio litro. Quanto é a pressão final? Não sei. Quanto é o volume final? 1,5. 0,5 é igual a P2 vezes 1,5. Bom, o que você vai fazer aqui? Você vai passar esse 1,5 dividindo. Vamos eliminar a vírgula? Vai ficar
P2 igual a 5 sobre 15. Ou, simplificando isso aqui por 5, minha pressão vai ser quanto? 1 sobre 3. Qual a unidade de pressão? ATM. 1/3 de ATM, você também podia escrever quanto, se você quisesse isso aqui em números? 0,333. Observe. Por que foi que diminuiu a pressão? Como é que eu posso ter uma referência se eu fiz certo ou não? Se você manteve a temperatura e aumentou o volume, para o gás se expandir, é porque você reduziu a pressão. Porque quando a gente aumenta a pressão sobre uma amostra gasosa, ela reduz o seu volume, né? Expansão é redução de pressão. Compressão é aumento dela. Questão número 4. 2 mols de um gás ocupam um volume de 16,2 litros. 2 mol ocupa um volume de 16,2 litros. Quando a temperatura corresponde a 127 graus Celsius. Mariazinha, some quanto? Some 273. Qual é a pressão da referida amostra, considerando o R como constante que vale 0,082? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui se resolve através da equação de Clapeyron. Qual é a equação de Clapeyron? PV igual a nRT. Quanto é a minha pressão? É o que eu estou buscando. Meu volume, 16,2. Quantos mols eu tenho? 2. Qual é o valor do meu R? 0,082. O que é que você tem mais aqui? O que é que ele tem? A temperatura, 400. Pressão vezes 16,2 igual a 2 vezes. Eu vou pegar esses dois zeros que aqui estão e puxar a vírgula, tá bom? Vai ficar 8,2 no lugar de 0,082 vezes 4. Pressão vezes 16,2 vai ser igual. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8,2. Vamos ver quanto que dá. 16, 64 e 1, 65. 65,6. O que você vai fazer para descobrir a pressão dessa amostra gasosa? Pressão vai ser igual a 65,6 dividido por 16,2. Vamos sumir com a vírgula. 656 dividido por 162. 656 dividido por 162. 5 é muito, vai dar 4. 162, 324, 648. Resta 8. 0 vai dar 4, aproximadamente 4 atm. Essa aqui seria a pressão aproximada desses 2 mols do gás ocupando 16,2 litros de volume. Questão número 5 diz o seguinte: qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin, temperatura inicial, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Bom, se vai duplicar, quanto é que vai ser o volume final? 2 vezes o que você tinha. Duplicar, fosse triplicar, 3 vezes. Quem vai ser a sua pressão final? 2 vezes. Ah, entendi. Como é que você vai fazer isso? Equação geral dos gases. P1, V1, T1 igual a quem? P2, V2, T2. Essa é a relação matemática que eu vou ter que utilizar. Vem comigo. Quanto que é a pressão inicial? P1. Quanto é o volume inicial? V1. Temperatura inicial? 200. Quanto é a pressão final? 2P1. Volume final? 2V1. Ah, entendi. Você escreveu em função do V1 para poder simplificar. Muito bem, você é muito inteligente. Qual a temperatura final? Vou descobrir agora. Quando eu cancelar o P1 com P1, fica o número 1. Ó. V1 também. Não vai colocar 0 não, tá, Mariazinha? Então aqui ficou 1 sobre 200 igual 2 vezes 2, 4 sobre T2. Beleza? Ó, multiplique. T2 igual a 200 vezes 4, dá 800 Kelvin.
Ok? Belezinha? Ótimo. Eu precisei elevar a temperatura até 800 Kelvin para que o volume aumentasse o dobro e a pressão também. Questão número 6. Determine o volume ocupado por um mol de substância gasosa a 10 atm de pressão e 25 graus Celsius. PV igual a nRT. Quanto é a nossa pressão? 10 atm. O nosso volume é o que eu quero. O número de mols? 1. O R? 0,082. A temperatura? 25 somado com 273. Isso aqui vai te dar 298. O volume vai ser igual a 0,082 vezes 298. Se 10 vai passar como? Vai passar dividindo. Essa aqui seria a nossa conta. Vamos, quanto é que vai dar isso? Vejamos aqui. Vamos ganhar tempo aqui. 0,082, 298 vezes esse resultado, 10 divide. Eu vou encontrar 2,44 litros. 2,44 litros. Eu ia marcar a letra B de bola. A questão 7 que eu trouxe para você diz assim: calcule a pressão total de uma mistura gasosa formada por 3 mol de um gás A e 2 mol de um gás B, considerando que a temperatura final é de 300 e o volume é de 15 litros. Bom, vamos lá. Pressão, ele está querendo que você calcule a pressão. Beleza? Vamos ver. Você tem o que aqui? Você tem a temperatura, você tem o número de mols, você tem o volume, então você vai usar Clapeyron. PV é igual a nRT. Pressão vezes qual volume? 15 litros. Igual número de mols. Você tem 3 mol de A com 2 de B. Então você tem quantos mol aqui? 5. O R que não foi dado. Como você está trabalhando em ATM, as unidades são aqui em ATM nas alternativas, vai ser quanto? 0,082. Observe que ele não forneceu. Temperatura, vou somar 273. Não, não vai. Por quê? Porque já foi dado em Kelvin. Você só soma 273 se a temperatura for dada em Celsius. Pressão vezes 15 vai ser igual. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Se você tivesse sem calculadora, bastava puxar a vírgula por 8,2 vezes 3, tá? Então vamos lá. Eu tenho 5, eu tenho 0,082, eu tenho 300. Isso aqui tudo vai me dar 123. Meu P vai ser 123 dividido por 15. Quando eu dividir 123 por 15, eu vou obter 8,2. 8,2 atm. Resposta, letra A, na questão de número 7. Para a questão de número 8, nós temos a seguinte situação. Determine o volume ocupado por 1 mol de uma substância gasosa a 10 atm com a pressão com a temperatura de 25 graus Celsius. Novamente, esse tipo de exercício nos remete ao uso da equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Qual é a pressão? 10 atm. Qual o volume? É o que eu procuro. Número de mols? 1. Valor do R? 0,082. Valor da temperatura? Quando eu somar 273 a 25, eu vou encontrar 298 Kelvin. É esse valor que eu preciso trabalhar. 10V igual 298 e não 299. Deixa eu fazer essa retificação. Vou ficar com 0,082 multiplicado por 298. Isso aqui vai me dar 24,436. 24,436. Meu V vai ser 24,436 dividido por 10. Eu vou puxar a casa a vírgula uma casa para a esquerda. Vai ficar 2,4436 litros. Bom, as alternativas trabalham com apenas 2 casas decimais ali, ó. Vê a letra B, ó. 2,44. Então, resposta, 2,44 litros seria o volume ocupado por esse mol dessa substância gasosa. E para eu fechar essa sequência de exercícios que eu trouxe para você, diz o seguinte. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, suas variáveis são. Estado A seria o início. Pressão de A, 4.
volume de ar 2 litros, temperatura 127. Com 273, eu vou jogar aqui o valor, dá 400, tá bom? Em outro estado, que é o estado B, ou seja, o estágio final, a temperatura vai ser 227. Quando você somar com 273, vai dar 500. A pressão de 2 atm. Observe que a pressão diminuiu. Ele quer saber qual vai ser o novo volume. Vamos ver se você consegue perceber o que eu vou falar aqui. Se eu tinha um volume, se eu tinha uma determinada amostra gasosa que estava em pressão de 4 atm, temperatura 400, eu jogo a temperatura para 500, se eu diminuo a pressão, eu tenho que entender de cara que o volume vai aumentar. A resposta tem que ser maior do que 2 litros. Se der menor, faça de novo porque está errado. Então vamos lá. Pressão A, volume A, temperatura A, igual a pressão B, volume B, temperatura B. A sua substituição vai ficar 4 vezes 2 sobre 400, igual a 2 vezes VB sobre 500. Sugestões, Vanks? Cancele esses 2 zeros. Pronto. Cancele o 4 com o 4. Sobrou o que para você? Aqui sobrou 2 sobre 1, igual a 2VB sobre 5. Se você quiser cancelar esse 2, você pode. Ó. Cruzou aqui, VB vai ser igual a 5 vezes 1, que é quanto? 5 litros. Observou o que eu falei para você? O volume inicial era quanto? 2 litros. Como você diminuiu a pressão, aumentou a temperatura, a tendência da amostra gasosa, sem dúvida, é aumentar o seu volume. No caso aqui, aumentou para 5 litros.